Olá, todo mundo. É, Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel Carvalho, vocês já sabem, coordenador do projeto Luto do Homem. A gente está aqui agora no YouTube fazendo essa série de conversas sobre temas que atravessam, de alguma forma, a questão das masculinidades e do luto, e às vezes que só tangenciam, né? Mas o importante é a gente trazer temas que incitem o debate sobre como a questão do gênero se atravessa ao luto e de repente até mais coisas, né? Bom, o tema de hoje é um tema bem importante, assim, socialmente, né? É um tema que a gente quis trazer para incitar uma série de discussões que o próprio projeto que a convidada está se colocando a construir já traz uma série de colaborações, né? Então a própria existência do projeto que ela vai falar um pouco aqui hoje já é por si só um marco, né? Então queria trazer aqui com muita felicidade, assim, com muito carinho, uma pessoa que acabou se tornando uma grande amiga, né? Que é a Vivian Machado. Ela é coordenadora do projeto Luto LGBT, um projeto que também é vinculado à Fundação Elizabeth Kubler-Ross, mas eu vou parar de falar aqui um pouquinho para ela se apresentar, né? E falar um pouquinho dela, enfim, e a gente começa o papo. Oi, Vivian, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado e Oi, se Dan. apresenta aí. Obrigada pelo convite. Sou viajante aqui de primeira viagem, na verdade, com esse bate-papo em YouTube, né, com essa conversa em vídeo. Em relação ao grupo, a primeira conversa também, te agradeço pelo espaço. Bom, você já me apresentou em termos de nome, né? Uhum, Meu nome é Vivian, eu sou comunicóloga, sou escritora de séries LGBT, na temática LGBT, e atualmente estou cursando psicologia. Eu atuo voluntariamente na Fundação Elizabeth Kubler-Ross Brasil e, como você previamente mencionou, coordenando esse grupo de apoio ao luto de pessoas LGBT, que é um projeto acolhido pela Fundação. uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu lugar de uma pessoa quer dizer, o teu lugar ele já é um pouco específico, né? Quer dizer, essa coisa Sim. de você tá fazendo psicologia agora, mas você já Uhum. vem já tem uma carreira, inclusive, né? Quer dizer, um certo histórico na questão da comunicação, do cinema, produção de áudio e vídeo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que você faz nesse meio, enfim, o que você já fez nesse Uhum. meio. Uhum. O que eu faço atualmente é em paralelo com a psicologia, né? Eu sou roteirista de série, né? Eu brinco dizendo que eu sou contadora de histórias no Uhum, audiovisual, né? Bom, a gente acaba sendo roteirista, é um termo técnico, mas a gente conta histórias, né? É, que foi muito em função de uma das histórias que eu escrevo que surgiu essa possibilidade de pensar esse grupo, uhum, né? Porque eu recebia, ainda recebo muitas mensagens no privado do Instagram, né? Em relação às histórias, o quanto essas histórias elas ajudam algumas pessoas, né? Principalmente as mulheres, porque é o foco, né? Das minhas histórias, né? uhum, Com a questão da família, com a questão da não aceitação. Então, voluntariamente, elas me procuravam para compartilhar e agradecer por ter criado essa história, por ajudá-las de alguma forma a se entender, né? E de repente tentar conversar com a família e se abrir mais. E eu comecei a pensar, nossa, é tanta história, né? uhum, Enfim, escondida, né? E comecei a dar voz para essas pessoas com essas trocas, né? uhum, Comunicação por ferramentas assíncronas, né? Mas de uma certa forma era um espaço que eu permiti, né? Me permiti colocar nesse espaço diretamente com elas e fui percebendo que nessas trocas havia uma demanda de falar mesmo, né? E alguns lutos, né? aham, Não colocados assim, não muitas vezes até não compreendidos pelas próprias pessoas, né? Pelas próprias meninas, a grande maioria é bem nova, numa faixa etária de 18 a 24 anos, 25 anos. uhum, Então, foi muito em função das histórias. Eu costumo brincar dizendo que,
escrever história, né? Ser roteirista também é ser ativista, né? É uma Aham. forma também da gente trazer esse universo para próximo, né, das pessoas, né? Por que não falar sobre? Vamos conversar sobre, né? Uhum. Em específico a temática LGBT, na verdade, a nossa série, essa série primeira que eu escrevi, que é Red, ela foi a primeira LGBT no país, em formato de websérie, né? Uhum. Então, o que foi uma responsabilidade muito grande, porque até então a gente não sabia disso, né? Então, foi bem rico, assim, o início, todas as trocas que a gente teve desde o início com as pessoas da série, que a gente ainda vem tendo, né? Uhum. Então, eu diria que foi uma experiência que, de uma certa forma, acho que na época eu ainda não tinha essa noção, mas foi embrionário, né, para a possibilidade de criar esse grupo. Então, E hoje eu consigo fazer essa relação. na verdade, o que você está dizendo é que a série impactou, de uma certa forma, a série que você roteirizava e, enfim, estava participando da produção, fez você ter contato com uma certa invisibilidade, né, de alguns lutos e de algumas questões que eram específicas desse público, né? A série ela tem uma Exatamente. temática, você diz, né, que a série é a Red, Uhum. vermelho em inglês, né? Aliás, está bem combinando com a Uhum. gente hoje, Ó, porque eu tô de vermelho, você também. Mas a série ela traz essa temática LGBT bem no núcleo, uhum. né, do que a série se propõe, da proposta dela. E esse contato com a produção da série te fez enxergar algo que, para a sociedade, de uma certa forma, estava invisível. Eu queria que Uhum. você falasse um pouquinho sobre isso, assim, que tipo de invisibilidade que você começou a perceber nessas narrativas e nesses relatos que ainda lá na série, que você começou a ouvir, né, através dessas mensagens que chegavam para você, para depois a gente ir para a construção, quer dizer, para a ideia de construir um grupo, né? Mas ainda lá na série, quando você recebia essas mensagens, que tipo de invisibilidade que você começou a perceber que chegava, né? Eu eram conversas muito despretensiosas, né? As pessoas que chegavam até mim chegavam mais agradecendo pela existência da história, pela existência da série. No primeiro momento era a grande maioria das mensagens era em torno de agradecimento. Então, quando eu abri esse espaço para uma conversa, para uma elaboração de diálogo, né, uma abertura dialógica, eu fui percebendo que algumas pessoas que conseguiram falar, porque algumas só agradeciam e não conseguiam avançar muito, mas esse espaço foi permitido, eu abri esse espaço, né? Eu fui percebendo que haviam pessoas com muita dificuldade em lidar com a rejeição da família, né? Uhum, Algumas pessoas já distantes da família, uma ruptura, né? O que eu falo, até eu já comentei isso com você, sobre o luto vivo, uhum, né? Que é uma não aceitação da família, um distanciamento da família, aquela ruptura, muitas vezes é uma ruptura, né, do vínculo familiar, e a pessoa não se dá conta de que ela está vivendo um luto por conta de uma perda, né? A perda da uhum, família, né, desse convívio familiar mesmo, no núcleo familiar, né? uhum, Então, eu até aproveitei no momento, no momento que se deu, acho que foi ano passado, se não me engano, eu participei de uma mesa de debate com essa temática, com a temática LGBT, na LACOM, no Laboratório de Comunicação da UERJ, uhum, e eu aproveitei o canal da série para fazer uma pesquisa voluntária, uhum, né, uma pesquisa para quem quisesse participar, com algumas perguntas, né, em relação ao envolvimento das pessoas com a série, né? E uma das perguntas, eu tive 250 respostas. Uma das perguntas é o que que a série, no que a série, no que essa história te ajudou, né? uhum, Enquanto LGBT. E as pessoas comentaram, a maioria, a vasta maioria comentou, me ajudou a me aceitar, né? Então, muitas uhum, ali sequer se aceitavam, né? Então, traz um debate que, por vezes, ele só acontece em pequenas rodas, sim, né, de conversas, né? Então, você reverberar isso através de um projeto audiovisual, é você trazer essa história com questões que você entende, porque, assim, o audiovisual, ele é só mais um meio, uhum, mas ele é um meio que alcança muitas pessoas, né? Você aham, sai de um ambiente de palestra,
né? E você vai para um ambiente onde outras pessoas conseguem ter acesso também ao seu conteúdo, né? Então, a gente tem pessoas... Estados Unidos é nosso segundo maior, não sei se ainda é, porque o México era terceiro, mas quase colado. Estados Unidos é nosso segundo maior público, Uhum. né? Então, as questões Ó. que os americanos têm, os brasileiros também têm, porque a gente também recebe muita mensagem de americano, né? Então, pensar essa invisibilidade não é só pensar em rodas de conversa, em Uhum. pequenas rodas de conversa, é a gente conseguir propagar isso, né? Sim. E a gente começa a entender que não importa a nacionalidade, né? É Uhum. endêmico, é algo que está para além das fronteiras, né? Está para além do Brasil. Uhum. Então, eu recebi uma vez um contato de uma italiana, né? Falando, aí ela começou a compartilhar um pouco da vida dela, né? Em função do que o projeto, do que a história que a gente conta, do que a série que a gente apresenta, né? Qual foi o impacto da série na vida dela, né? Porque é isso, né? A gente consegue conversar de alguma forma com o nosso público. Em Uhum. alguma coisa ali bate em alguém. É. É, e é- e é- é- Foi muito inesperado assim a repercussão. Eu brinco dizendo que a minha missão com esse projeto era tocar uma pessoa. A gente conseguiu tocar mais de uma, né? Então foi muito bacana ter criado e o que me propiciou começar a olhar para o público, propiciando essa possibilidade de uma escuta mais atenta, né? Tendo Uhum. essa abertura dialógica mesmo. É, o Foi que, mais ou menos por aí que o, começou, que eu é, comecei a pensar no grupo, né? é bem legal, porque o teu relato com essa experiência já do audiovisual através da série é, traz algumas questões, né? Assim, você falou de basicamente três questões, assim, né? Que eu achei interessante da Uhum, gente trazer aqui, e que eu queria saber contigo se elas rebatem nessas singularidades de um luto LGBT, né? Você trouxe dessas três ideias. Assim, a primeira que me chamou a atenção foi a questão do luto vivo, né? Essa uhum, ideia de um luto que não está necessariamente relacionada a uma morte física, né? uhum, Mas parece paradoxal, mas uma espécie de uma morte viva, né? Então uhum, é uma perda, é a morte de muitas vezes essas pessoas, isso quando a gente conversou, né, a gente troca muita ideia, assim, quando você falou isso para mim, me marcou muito, porque eu no meu lugar de homem hétero, homem cis, hétero, branco, enfim, recheado de privilégios, numa sociedade que basicamente foi construída para mim e mantida durante séculos para mim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Quer dizer, o uhum, quanto que, que uma pessoa, quer dizer, o quanto que eu desconfio, não sei, mas eu precisaria ver dado consolidado sobre isso, mas eu desconfio que talvez a maioria, né, infelizmente, a maioria das pessoas LGBTs passam por isso em alguma medida, né? A uhum, perda de algo vivo, né? Muitas vezes é a perda da família inteira, né? Por uhum, causa da recusa da aceitação de quem essa pessoa é, de fato, né? Então, as três coisas elas acabam se intrincando, né? Você falou da questão do uhum, luto vivo, você falou da aceitação, que é uma questão que é muito forte, né, dentro uhum, desse luto LGBT. Obviamente, né, que a gente está falando de lutos não reconhecidos, uhum, da questão da invisibilidade, né, do quanto a gente não olha para essas especificidades. Eu queria te ouvir um pouco falando sobre isso. Assim, você relatou como esse projeto audiovisual te fez chegar a essa questão, e agora eu queria ouvir um pouquinho você falando sobre essas questões, né? Essa questão do luto uhum. vivo, a questão da aceitação e a questão da invisibilidade, né? Do não reconhecimento. Como é que isso se dá nessa, nessa especificidade, nessa singularidade do luto de pessoas LGBTs? Você sabe que te ouvindo falando, essas três observações que você fez, está tudo interligado. Então, Uhum. estão intrinsecamente relacionados, né? O luto LGBT é um luto escondido, Aham.
A gente comenta muito sobre o luto não reconhecido, né, que é um conceito que o Uhum. Kenneth Docker foi muito feliz em elaborar, né? Na verdade, ele fala em disenfranchised grief em É, inglês, que é a privação, é. né, que é a privação de direito, é um luto privado, né, Uhum. como se fosse privado do direito de existir, né? Então, veja, é uma questão muito delicada, né? E perpassa muito pela questão da aceitação, e perpassa muito pela questão também de se fazer aceitar, né? E então as pessoas às vezes pensam duas vezes antes de falar, né? De comentar ou de se abrir, ou de se revelar, né? Porque eu gosto muito desse termo, né? De luto privado, que é o disenfranchised grief, porque a gente não tem uma tradução ao pé da letra para esse termo, É. né? Ele trabalha com termos muito próximos, ele trabalha com disenfranchised, com acknowledged, com recognized, né? Recognized grief. Mas o que é muito interessante é que ele fala que todo luto deixa de ser reconhecido em algum momento, Uhum. né? Só que a maioria desses são privilegiado, né? Os que são tem aqueles que são privados, escondidos, né? Não reconhecidos desde sempre e assim permanece, Uhum. né? E eu identifico muito o luto LGBT nesse quadrante, né? Daquele que é sempre privado, escondido, não reconhecido e assim permanecem, né? É por isso que eu falo que é um luto escondido, Uhum. né? Agora, porque é um luto marginalizado, né? Estigmatizado, discriminado e é pouquíssimo abordado, né? A gente na sociedade como um todo, a gente tem dificuldade em falar sobre luto, Uhum. né? O que dirá um luto de pessoas LGBT, né? E aí você tem várias, vários adjetivos que podem seguir esse termo, né? Escondido, invisível, privilegiado, indigno aos olhos de muita gente, né? Indigno é uma palavra forte, mas eu acho que cabe dizer isso, né? Um luto indigno aos olhos de muita gente. Eu acho que E isso remete também um pouco, né, Vivi, que tem uma coisa de. Me veio o termo ouvindo você falar de um luto inaceitável, né? Então, uhum, é um luto que não é aceito, né? uhum, Eu acho que tem dialoga muito com esse termo que realmente não tem tradução para o português, o disfranchising. É, é, mas é um luto de. E aí toca na questão de novo da aceitação, né? E eu acho, eu queria te uhum, ouvir um pouco sobre isso também, assim. Eu acho que tem a ver com o fato da gente. Bom, se nós somos uma sociedade que não aceita as pessoas LGBTs, não aceita a questão, a discussão, o assunto, os espaços, não aceita absolutamente nada, né? Nós somos uma sociedade construída para não aceitar essas pessoas e esses espaços LGBTs, né? Se a gente não aceita isso, a gente também não vai aceitar o luto, né? Então, porque aceitar o luto LGBT é aceitar o ou a LGBT, né? A pessoa LGBT. E a sociedade não aceita, né? Claro que, assim, isso é uma. Claro que toca numa questão de luta, né? São as lutas que a sociedade historicamente vem construindo ao longo do tempo, enfim. E que é claro que é possível a gente enxergar muitos avanços. Mas eu uhum. acho que eu queria te ouvir sobre isso. Assim, o luto LGBT, você acha que as dificuldades que ele enfrenta para aceitação, para visibilidade, estão relacionadas à forma como a nossa sociedade enxerga a pessoa LGBT como um todo? Uhum. É, sabe que te ouvindo falar, bom, assim, primeiramente, falar de luto LGBT é falar intimamente de gênero, né? Uhum, Falar de gênero é falar de identidade, que por sua vez é atribuída a um sentido de uma existência. uhum, Então, a gente pode dizer que em uma primeira instância, falar de luta LGBT é falar de existência, de aceitação, de afirmação de uma identidade existencial, de validação, né? É, há uma espécie de validação da existência do outro. Eu te valido, valido seu sofrimento, se você jogar de acordo com as regras, né? E as regras são baseadas em uma sociedade que molda, que dita o papel que devemos assumir, né? E esse papel se dá antes da nossa chegada ao mundo. Por exemplo, na ultrassonografia, nós já somos antecipadamente informados biologicamente sobre quem somos. É menino, é menina.
né? Então, assim, o menino sequer nasceu, já há um mundo fantasioso, cheio de expectativas criado em torno dele. Só que quando esse indivíduo vem ao mundo, ele é convocado a ter que se haver com a própria busca pelo sentido da vida, a busca pelo sentido da própria vida. Ou seja, ele vem buscar o sentido dela e se apropriar dessa existência, né? E muitas vezes essa apropriação, ela é contestada, né? E aí o que você faz com isso? Ou a pessoa aceita, introjeta as regras da sociedade, se esconde, renega a sua existência, ou a pessoa vai para o mundo. Você estava falando de luta, né? Por isso que eu estou falando disso. Ou a pessoa vai para o mundo contestar essas regras e se mostrar, né? Porque para muitos, especialmente se tratando das minorias, resistir é existir, né? É ter que fincar os dois pés no chão, ir para o mundo e lutar pelo direito de ser quem é. E eu penso que muitas vezes esse ir para o mundo, como se pode ser doloroso, né? Porque a gente está julgando, a gente está passível ao julgamento o tempo todo, né? Por vezes esse julgamento vem em forma de agressão, seja agressão física, seja agressão psicológica, né? Seja o desprezo, a não aceitação, a discriminação. Então, a meu ver, o discurso da tolerância ao outro, da aceitação das diferenças, ele passa pelo caminho do julgamento com base em valores de cada um, né? Que são valores incrustados pela sociedade. Então, se você vai contra os meus valores, contra o que eu aceito e tolero, contra o que eu acho certo, eu não te aceito. E se eu não te aceito, eu valido a sua existência, eu não me importo. Ou eu me incomodo tão profundamente que eu te agrido. E aí eu te agrido como? De várias formas, né? Inclusive com palavras pejorativas, que envolvem a questão do gênero, né? Isso é coisa de viado, de bichinha, de marica. Então, eu penso que falar do luto LGBT é falar dos atravessamentos de gênero, de identidade, porque isso irá cruzar o caminho do sofrimento de um LGBT enlutado, né? Se você parar para pensar, até pouco tempo atrás, minha cabeça agora não está muito boa de data, mas 30 anos atrás, a homossexualidade ainda era considerada uma doença, um crime punitivo. Uhum. Né? E ainda é considerado um desvio de norma pecaminoso por algumas crenças. Né? Agora, você imagina essa conversa que a gente está tendo hoje, 40 anos atrás, com a pandemia da AIDS. É. Imagina, se a sociedade que já se sente desconfortável com a morte e o sofrimento de maneira geral, Uhum. imagina o luto de sobreviventes de AIDS, que perderam amigos, companheiros, provavelmente a única família deles, né? A única rede de apoio que eles tiveram, considerando que eles tiveram que se defrontar com o sentimento de abandono em vários momentos, há vários relatos, né? Há estudos sobre isso. Imagina o impacto esmagador dessas perdas dificultadas, ainda mais pelas atitudes da sociedade em relação a essa doença. Né? Eu Quem vou, falava de luto LGBT naquela época? eu vou aproveitar e Né? que você tocou nesse assunto para deixar, eu não sei se a gente, eu vou tentar, tá, gente, que a gente está aprendendo a mexer nesse negócio aqui de YouTube agora. Mas eu vou tentar Uhum. deixar aqui em cima, em algum lugar aqui, né, o card para um documentário sobre essa questão que a Vivi está trazendo, né, a questão da pandemia de HIV/AIDS na década de 80 aqui no Uhum. Brasil, né? Então, com falas de sobreviventes da pandemia, Uhum. né, da epidemia, aliás. Uhum. Então, para que Era vocês uma vejam. pandemia, né? Era uma E pandemia. me veio assim à cabeça, Vivi, que a gente, bom, o projeto do Luto do Homem, assim como o projeto do Luto LGBT, eles são abraçados e fazem parte de uma fundação, que é a Fundação Uhum. Elizabeth Kubler-Ross, que é responsável pelo legado da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que dá o nome à fundação, enfim. Uhum. E ela foi, eu sei, de vez em quando eu falo dela, foi uma médica suíça radicada nos Estados Unidos que discutiu muito a questão da morte e do morrer, né? Lá na década de 50, 60, inclusive é o título do livro dela mais famoso, sobre a morte e o morrer. Uhum. E ao longo dos anos, assim, ela era uma pessoa muito ligada à questão dos direitos humanos, né? O que eu acho que mais chama atenção na vida dela é essa ideia dela enxergar o ser humano como a vida humana como o valor máximo, né? Uhum. Independente de qualquer coisa. Então, quando estourou a pandemia, a epidemia, porque eu acho que a OMS não classifica como pandemia, é epidemia, mas enfim, deixem comentários aí corrigindo a gente.
E quando estourou a epidemia de HIV/AIDS na década de 80, a doutora Elizabeth foi uma das primeiras que se colocou no lugar de cuidar dessas pessoas. Havia muita desinformação sobre como a gente está tendo agora, né, com o coronavírus. Ninguém sabe né, Uhum. como é que o vírus se dá, o que vai acontecer, enfim. Só que com o HIV/AIDS houve muita desinformação a ponto do vírus ser chamado, né, em algum momento, vírus dos gays, né? O Uhum. vírus ele era classificado assim na mídia, de forma pública, enfim. Se tinha a ideia de que só pessoas homossexuais, né, só homossexuais, só homens gays pegavam o vírus, né? Portanto, havia se criou uma segregação, digamos assim, né? Quer dizer, as pessoas eram intocáveis. Assim, eu lembro de uma avó de um amigo meu, que a gente pequeno, brincando, né, na casa dela, eu tinha ido lá, a gente estava brincando, e aí chega um homem na portaria e pedindo ajuda financeira, porque ele, né, não, ele estava fudido, assim, né? E ele se Uhum. colocou abertamente como um homem gay portador do vírus HIV. E aí a avó, Uhum. eu lembro quando ele falou isso, eu vejo a avó, eu lembro da avó dele correndo de onde ela estava para tirar a gente do portão. É, tipo, expulsou ele, assim, meio que de forma bem ríspida, e levou a gente lá para dentro para dar um banho de álcool, né? Então, olha o tamanho da desinformação, né, nessa época. Era isso que acontecia na época. É legal a gente falar, né, Vivi? Porque os mais Uhum. jovens talvez não. Eu já estou naquela idade que a gente fala os mais jovens, né? E os mais jovens talvez não tenham essa noção, né? A gente precisa sempre lembrar o que foi esse momento. Eu estou falando Uhum. isso tudo e já vou jogar para você, e eu queria te ouvir também sobre isso, porque a Elizabeth Kubler-Ross, ela foi uma das primeiras que se colocou para o cuidado dessas pessoas. Ela foi pioneira, inclusive nisso também, né? Ela foi pioneira em muitas coisas na vida dela. Inclusive nisso. Foi a primeira, uma das primeiras a se colocar no cuidado de crianças que nasciam com portadoras do vírus, né? Curiosidade. Uhum. E Uhum. ao se colocar nesse lugar, ela morava, tinha um rancho numa cidade do Arizona, nos Estados Unidos. E quando ela começou a modificar o rancho dela para receber essas crianças e poder cuidar dessas crianças, né, a cidade americana, né, queimou o rancho dela. Ela perdeu quase tudo que ela tinha, né? Perdeu fotos, perdeu diários, perdeu escritos, perdeu móveis, perdeu dinheiro, perdeu tudo, né? Por quê? Porque aquela cidade Não conservadora concordavam com não aquilo, né? concordavam com aquilo. Existia um estigma extremamente preconceituoso e que tocava assim na questão da sexualidade, na questão LGBT, né? Eram crianças, enfim, mas o vírus naquele momento ele era visto como vírus gay, né? É, e que, portanto, fez ela perder tudo, né? O rancho dela foi queimado, ela perdeu um monte de lhamas, inclusive um dos símbolos que a gente tem lá na fundação são as lhamas, né? Ela perdeu um monte de lhamas, um Foi monte de foi a animais. fazenda da Califórnia, né? Então, assim, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, né? Até onde vai, até onde o preconceito que a gente vive na nossa sociedade ainda vive, onde é que esse preconceito se encontra com o luto que a pessoa LGBT passa, né? Quer dizer, o fato dessa pessoa perder alguém, quer dizer, onde é que essa perda se cruza e se atravessa com a condição dela de LGBT numa sociedade que ainda não a acolhe, né, da forma que deveria acolher. Você sabe por que que não acolhe? Eu tenho um palpite. Hum, São vidas que não importam. uhum, Quantas perdas foram reconhecidas uhum, durante esse período de epidemia, né, de AIDS? Quantas de... Porque você concorda comigo para você queimar uma fazenda que você não se importa? uhum, Né? Ou foi o que eu falei lá atrás, você se importa tanto a ponto disso te incomodar e você violentar e você querer execrar.
né? Você querer sumir com aquilo porque te incomoda ver, Uhum. né? Quantas perdas foram reconhecidas? Quantas perdas foram dignas de serem lutáveis, né? A Judith Butler, ela fala em luto seletivo, né? Essa é uma tradução minha, luto seletivo, né? Mas assim, basicamente, luto seletivo de acordo com vidas dignas e não dignas de luto, né? Eu fico pensando como essas pessoas da comunidade que perderam amigos e parceiros em algum momento eles tiveram que lidar com o luto deles, né? Como foi isso para eles, né? Quantos lutos foram escondidos? A gente, a gente pensa nisso? Quantas pessoas não estão abrindo o seu luto? Quantas pessoas estão vivendo de forma escondida porque tem medo, né? Então acho que o medo ele responde muito, né? Pela Acho que eu fico com essa reflexão acerca da intolerância muito em função do medo, né? Do medo de lidar com o diferente, porque é intolerante, né? E do medo daqueles que são diferentes e têm de lidar com os intolerantes, né? Quantos lutos da comunidade LGBT naquela época foram sufocantes, resultando em culpa, trauma, crise de ansiedade? E hoje? Quem está falando nisso hoje, né? Então, assim, eu queria te ouvir um pouquinho sobre como esses atravessamentos sociais de hoje, né? Quer dizer, como é que a sociedade hoje atravessa essa pessoa LGBT que chega tanto através do RED, né? Da produção audiovisual que você participou e roteirizou, quanto também através do grupo que você está se propondo a criar, né? Então, primeiro, como é que esses atravessamentos, o que que hoje condiciona e atravessa essa pessoa LGBT enlutada que chega até você? Isso é uma coisa. E a segunda coisa é ouvir você falar um pouquinho sobre esse vazio acadêmico, né? Esse vazio de pesquisa, de conhecimento, de produção de conhecimento, né, no Brasil. Quer dizer, a que você atribui isso e quais são as dificuldades que você tem enfrentado ao pesquisar e ao ler sobre esse tema? É curioso falar em luto não reconhecido, né? Mas porque isso é como a gente entende, né, o luto LGBT, mas quem está se mobilizando para reconhecê-lo? Academicamente falando, assim, pouquíssimas produções mundo, a nível mundial, né? No Brasil, não fecho 5 na mão. Na verdade, eu só conheço, sendo bem específico, eu só conheço um, né, estudo de fato voltado para esse atravessamento, que é do Paraná, não me recordo se é Curitiba propriamente, mas é Paraná, é Curitiba. Então, e foi um estudo com muita dificuldade de ser realizado por falta de pessoas voluntárias, mas também não é nem só por falta de pessoas voluntárias, mas quem está disposto a falar, porque também tem isso, né? Quem está disposto, porque às vezes a própria pessoa não está se reconhecendo naquele luto, ou não se identifica como Uhum. um luto LGBT, o que é muito curioso, né? Porque por ser tão marginalizado, estigmatizado e discriminado, né? Ele é pouquíssimo abordado e muitas vezes entendido, pouquíssimo entendido por aqueles que estão vivenciando um processo de luto, né? Mas a gente está falando sobre isso aqui, o que já é um grande passo, né? Em nível internacional, existem alguns grupos de apoio, né, voltado para a comunidade, para esse público. Mas no Brasil, a gente não tem nada, né? A gente tem vários grupos de apoio de uma forma geral, mas específico assim, tão específico assim, não temos. Eu acho que na América Latina, pelo que eu já pesquisei, a gente não tem, né? Então você tem na Oceania, você tem na Europa, você tem na América do Norte, mas a América Latina eu acho que é o primeiro grupo que se propõe a olhar para isso e estudar isso, porque a ideia é transformar esse grupo também com um viés acadêmico, a gente reverberar em pesquisas, né? Eu acho que é super importante. Então, é, eu diria que o que
atravessa de uma maneira geral, assim, pensar esse luto é a questão da aceitação, Uhum, né? Da aceitação não só de si, mas do outro, uhum, né? Te aceitar também. Porque, como eu falei lá atrás, é muito difícil das pessoas entenderem que podem viver esse sofrimento sem que lhe digam que é errado, sem que façam um pouco caso da sua dor, uhum, né? Quando eu falei anteriormente sobre dar sentido à nossa existência, né? A existência de pessoas LGBT, essa pessoa enlutada, ela viveu uma perda que vai fazer com que ela precise reconstruir o sentido de sua existência a partir dessa perda, né? Seja por morte, seja por ruptura de vínculo, né? Você perdeu, às vezes, uma pessoa ou algo, né, que era parâmetro para você, né? E muitas vezes, passa pela questão da família, né? Ou é um luto que passa pela questão da família, né? Que não te aceita, não quer contato. Claro que eu precisaria fazer uma pesquisa para ter dados, né, precisos. Eu estou partindo aqui de uma afirmação provisória, na verdade, uma hipótese, né? Que é o luto vivo, é a perda da família por não aceitação. Isso é o que eu mais escutei. Assim, esse distanciamento, essa perda de contato, de convívio familiar por não aceitação. E que pode ser dilacerante, né? E daí a proposta do grupo, nesse caso, com um grupo de apoio sendo suporte para sofrer, suporte para compartilhar, para ser acolhido, para se transformar. Porque se a gente parar para pensar, toda e qualquer forma de separação traz dor. E tem seu tempo de cicatrização, né? Então, a separação, ainda que sem a morte, que eu considero um luto vivo, também traz a sua dor e o seu tempo de cicatrização. E muitas vezes o gatilho para ideações suicidas de uma pessoa LGBT, porque isso é um atravessamento, né? É a relação familiar. Um dia desses eu assisti um filme, um filme colombiano, no Amazon Prime, chamado Mariposas Verdes. E, bom, vou ter que dar um spoiler, né? Tem jeito. Mas é isso, gente, assim, o alerta rapaz, de spoiler, hein? tá lá no Amazon Prime, um filme super escondido, ninguém tá ansioso para assistir, mas assim, quem quiser, né? Mas tem sim um spoiler que eu vou ter que dar agora, porque é o que eu quero retratar aqui, porque faz sentido, né, assim, o que eu vou Aham. falar em relação ao filme. O rapaz, ele se mata por não ter suporte para amar. Olha que loucura isso. Isso é muito Ele forte, se né? mata porque ele não tem suporte para amar. Porque, no caso, ele se apaixona pelo melhor amigo de infância e os dois iniciam um relacionamento. Não acaba bem. Tem uma questão também, né? A gente teve já um papo com a Luciana Rocha, que é psicóloga lá de BH, uma querida amiga, assim, que tem se aproximado muito inclusive do projeto do Luto do Homem. E a gente, no nosso papo, falou muito sobre essas questões das vulnerabilidades ligadas à masculinidade, né? Então, a gente falou muito sobre isso. E é, a questão LGBT também tem as suas vulnerabilidades específicas, né? Uhum, Que podem se encontrar, inclusive, com algumas vulnerabilidades masculinas também, né? uhum, Afinal de contas, existem é, homens que são, né, que são LGBT. É, sim. eu queria. É legal ouvir você falando um pouco sobre isso, porque é muito importante a gente chamar a atenção para esse tipo de coisa, né? E aí me veio à cabeça a morte de algumas pessoas razoavelmente próximas, assim, pessoas Uhum, LGBTs, né, que infelizmente chegaram. Eu vou lembrar de duas aqui que são. Quer dizer, vou lembrar de três casos aqui. Um eu vou falar publicamente, porque ele mesmo fala publicamente sobre isso, os outros uhum, dois não. É, então, a gente tem o caso do Amiel, que é um homem trans, intersexo, e que foi na noite de Natal, ele foi, ao que tudo indica, ele foi intencionalmente atropelado aqui no Rio de Janeiro e ficou muitos dias internados e foi motivo de muita preocupação de muitas pessoas que o conheciam e eu o conhecia à distância, nunca tive contato com ele, mas ele é um militante da causa trans e da causa LGBT.
E, enfim, isso por si só já é uma questão, né? É, como é que que tipo de vulnerabilidades estão ligadas às pessoas LGBTs? A primeira coisa é a violência, né? Como essas pessoas estão mais suscetíveis à violência, né? E quando a gente fala violência, violência física, agressão física, homicídio, né? Então, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, mais mata travestis, apesar de ser o país que mais acessa vídeos pornográficos de pessoas trans e travestis, né? Isso indica algumas contradições e paradoxos, enfim. É, então, assim, o caso do Amiel, eu acho que traz essa questão da vulnerabilidade associada à violência, né? Mas tem outros dois casos que eu ouvi muito por conta de um dos participantes do grupo do Luto do Homem, e aqui eu vou preservar as histórias, mas de uma pessoa trans que morreu por conta de complicações associadas ao uso do silicone industrial, né, para aumento de partes do corpo. Lutava contra isso há muitos anos, né, e acabou morrendo por conta disso. E uma outra pessoa que acabou uma pessoa muito militante, uma pessoa muito presente na militância LGBT, uma pessoa trans, acabou se suicidando, né? Então, olha quantas questões de vulnerabilidade são associadas a pessoas LGBTs que muitas vezes não são, pelo menos da mesma forma, não são associadas a outros atravessamentos, né? Como é que você acha que isso se associa porque a gente fala muito aqui da questão da aceitação familiar, né? E desse luto vivo. Mas existem outras questões também, assim, né? Outros lutos que vêm associados a essa condição LGBT. Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga isso dentro da lógica do projeto que você está querendo construir? Para a gente já começar a falar um pouquinho sobre o grupo. Assim. Sobre o grupo. Eu estava te ouvindo falar, e é muito curioso, a gente se dá conta de que um suicida, a família de um suicida pode também ser considerada enlutada de uma forma não reconhecida, né? Porque suicídio é um luto não reconhecido. Então, veja, você tem um luto não reconhecido duplamente, que você é um trans que se suicidou, ou você é um homossexual, um bissexual, enfim, que se suicidou, né? Mas, assim, eu queria voltar numa questão que é essa questão do filme, só para concluir antes da gente continuar, que essa foi uma... Nem tudo é óbvio, né? Mas essa foi uma conclusão que eu tirei quando eu estava assistindo esse filme, que eu achei muito forte, né? Não ter permissão para amar quem quer, não ter suporte para amar, estar proibido de estar com a pessoa no caso, o personagem gostava. Meus pais não me aceitam, não falam comigo. Onde eu encontro suporte? E se eu não encontro, que existência é essa que não me dá o direito de amar, né? Então, assim, por isso eu acho que é muito... Esse filme, na verdade, ele não é assim um parâmetro para o grupo, né? Mas ele me incitou algumas reflexões, né? E você tinha me perguntado o porquê do criar o grupo, né? Eu vou começar por aí. Criar esse grupo, ele é importante, a meu ver, para que pessoas LGBT que tiveram perdas de relações que não são reconhecidas, perdas que não são legitimadas, tenham um espaço onde seja possível dignificar as suas vidas, né? Um espaço onde possam se abrigar, possam se notar, com o propósito de oferecer avaliação e uma apropriação desse sofrimento, né? Integrar essa dor à existência. Muitas vezes essa dor está totalmente desintegrada, isso nem se dá conta, ou então não a permitem de que ela se dê conta da importância dessa integração, de modo que ela possa se transformar, né, e se ressignificar o seu projeto de vida, né? Então, assim, eu penso que a questão da criação do grupo é uma forma de você proporcionar
e eu falo você de modo geral, mas a ideia é de proporcionar permissão para se falar abertamente sobre essa dor, para que a ferida possa ser cicatrizada da melhor forma possível. Cicatrizada, né? Não é cura, luto não se cura, né? Assim como no processo de cicatrização, o processo de luto é individual. Olha que interessante, eu que não sou muito boa de analogia, acabei de fazer uma, porque cada um lida de uma forma. E até para seguir nessa analogia de cicatrização, se considerarmos que a cicatrização de uma ferida passa por basicamente 3 fases, porque você tem a fase inflamatória, que é a presença de edema, né, de vermelhidão, de dor. Você tem a fase de proliferação, que forma um tecido de granulação, né, que é aquela parte Sim. essencial de cicatrização da pele. E você tem a fase de reparo, que é onde aquele tecido formado na fase anterior, ele é remodelado para aumentar a resistência, né? E aí você tem o processo de fibras que são realinhadas para amenizar aspectos da cicatriz. Eu não sou médica, não. Estou fazendo uma analogia. Então, para amenizar o aspecto da cicatriz, né? E eu digo amenizar por quê? Trazendo para o contexto do luto, uma perda não é um machucado qualquer. Não é um arranhão no joelho, não é uma ferida superficial, uma perda é uma lesão, né? É uma lesão marcante, uma ferida profunda que atinge os níveis mais densos. E assim, inegavelmente, porque eu acho que dá para fechar bem essa analogia, né? Inegavelmente vai deixar uma cicatriz. Vai deixar uma cicatriz. A questão é o que fazer para melhorar o aspecto dessa cicatriz, porque ela não vai desaparecer. Né? E aí, fazendo uma conexão com o luto, já te dou a palavra, Pode falar. fazendo uma conexão com o luto, alguns atravessamentos podem influenciar diretamente no processo de cicatrização de uma pessoa. Né? Então, o fato de ser LGBT, um atravessamento, por exemplo, o fato de ser LGBT é um atravessamento, né? É um atravessamento por si. Né? A forma como isso vai cicatrizar já é da condição de ser, né? Inclusive, por vezes, diante da situação de um luto desprivilegiado, negligenciado, algumas pessoas podem nem ter saído, voltando para essa analogia da cicatrização, por ser um luto desprivilegiado e negligenciado, algumas pessoas podem nem ter saído do processo inflamatório, por falta de suporte, por falta de ajuda. Então, a meu ver, inicialmente, é preciso olhar para essa ferida, estancar o sangramento, abrigar essa dor, fazer contato com ela. Estou falando igual a Dadá, né? Daniela Bastos, nossa querida Dadá, Beijo pra vice-presidente da Dadá. Fundação EKR, beijo grande. Sou aprendiz da Dadá. É preciso estancar esse sangramento, né? Abrigar essa dor, fazer contato com ela, validar o luto, entendendo que o processo leva tempo, mas permitindo que os enlutados sigam seu próprio ritmo, sem forçar um cronograma de melhoria de luto, né? Não dá para a gente forçar um cronograma de melhorias, né? Até porque a melhora ela é progressiva, ela não é uma performance metrificada, calculada no tempo, né? Porque quando a gente começa a falar de tempo, a gente precisa tomar cuidado para não incorrer descuidadamente na patologização desse luto, né? Então, acho que eu saí andando por um caminho completamente diferente do que você me Foi perguntou. ótimo. Eu fico aqui pensando, mas o grupo de apoio, porque é isso, né? O que é um grupo de apoio? O que a pessoa faz com esse grupo de apoio tão específico, né? Com 2 temas tão específicos, né? É essencialmente uma forma de ajudar os sobreviventes, né? A partir do momento que eles podem se conectar com outras pessoas que compartilham o ponto em comum da experiência, que no caso é ser uma pessoa LGBT em situação de luto pela condição de ser, né? Então, fico pensando aqui, eu acho que é interessante, porque no grupo, o que eu acho que é mais interessante da gente conseguir explicar sobre um grupo de apoio, né, é que num grupo de apoio há permissão, incentivo
para que as pessoas contem as suas histórias. Eu ia justamente te pedir para É, você falar agora já um pouquinho da é, construção, porque a gente já está começando a chegar perto do tempo estourar. Eu queria vambora. pedir, não, eu queria pedir para você falar um pouquinho da construção desse grupo. Era esse caminho que você estava tomando mesmo, assim, que você Já estou falasse um tomando essa linha de pouco, raciocínio. que você falasse um pouco assim de como tem sido você se colocar nesse lugar de uma pessoa que constrói esse espaço que a gente consegue identificar que eles quase que inexistem, né? Então você Uhum. agora está se colocando no lugar de uma pessoa que está facilitando a construção de um espaço para que essas pessoas possam ser vistas, possam ser aceitas, né? E possam ter os seus lutos acolhidos, né? Dentro, com todos os atravessamentos que eles trazem. Como é que tem sido a construção desse grupo? O que você tem visto? O que você tem pensado? Quais são as dificuldades que você tem visto? Ou as facilidades? Enfim, fala um pouquinho desse processo de construção do grupo. É curioso porque pensar esse grupo, para mim, desde o início, a proposta dele é muito clara. Ela não é tão clara quando há uma divulgação dela, pelo seguinte, é, quando eu comento, quando eu explico, na verdade, quando eu divulgo o grupo, né, o fato de ser um grupo onde pessoas LGBT em situação de luto, na condição de ser LGBT, elas podem vir participar no espaço onde elas vão ter permissão e incentivo para que contem suas histórias, quantas vezes for, né, para que possam ser ouvidos abertamente, de uma forma amorosa, né, onde em algum momento na vida dessa pessoa enlutada a empatia não alcançou. Então, o grupo seria uma espécie de contrafalha empática, né? Onde a empatia falhou, a gente quer ser essa contrafalha. Então, a ideia que foi pensada para esse grupo é que a pessoa possa, as pessoas, né, que vierem, é, possam se reconstruir, né? Reconstruir o sentido de sua existência, a partir da ausência, enfim, da perda de uma pessoa, de algo que é parâmetro para ela e que ela perdeu. Né? Então, o objetivo do grupo quando eu pensei, o que eu pensei com esse grupo, né? Eu falei, bom, a gente tem um luto que é um luto invisível, escondido, não reconhecido, discriminado, marginalizado, né? O que a gente faz então? A gente convida, né, para uma construção de uma rede de apoio coletiva, por meio de um espaço de acolhimento estruturado para a ressignificação da experiência de luto dessas pessoas, né? Assim como a minimização do sofrimento delas. E aí você mencionou a Elizabeth Kubler-Ross lá atrás, essa proposta do grupo, ela vem muito também, ela conversa muito com os projetos oferecidos pela Fundação, né? De maneira até a impulsionar o legado da Elizabeth no país, por meio de ações de suporte e apoio a minorias, né? Além de possibilidades, como eu mencionei anteriormente, de pesquisa sobre o tema, considerando a escassez de produções acadêmicas sobre o luto, evidenciando, que é muito curioso, né? Você vê que isso é um próprio aspecto da invisibilidade. Não tem produções sobre isso, não se escreve sobre isso, não se pensa, não se fala, Uhum. né? Então, a própria produção evidencia uma invisibilidade É. e o não reconhecimento da comunidade. É muito Né? Mantendo a interessante. discussão restrita e engessada, né? É, Restrita e engessada. é muito Né? Quem interessante. acessa isso, né? É muito interessante você trazer isso, porque a fundação tem sido, a meu ver, né? E aqui sou eu falando, mas a Um meu ver, divisor de águas. ela tem sido um lugar porque a fundação trabalha muito com o acolhimento, né? Tem projetos de grupos, agora estão surgindo, estão começando a aparecer novos projetos de grupos. O do Luto à Luta, que foi o primeiro grupo da fundação, ele já existia antes da fundação. O Luto do Homem foi o primeiro grupo criado dentro da fundação. E agora vem o luto LGBT, né? Eu acho muito interessante, porque cada um da sua maneira são grupos em que a questão do gênero ela tá muito forte, né? A questão de gênero obviamente as questões de sexualidade, enfim, tudo que vem de identidade, são atravessamentos que estão muito fortes, assim. Então eu enxergo a fundação como um lugar que está muito promissor na, na, na,
em dar um empurrão para o incentivo dessas pesquisas. Eu fiquei muito feliz ontem, só contar aqui, porque eu acho que tem a ver com o que você está trazendo. Fiquei muito feliz ontem que eu fui chamado para, assim, de sopetão, sabe? Para um trabalho de final de graduação, né? Um trabalho de conclusão de curso, a defesa de um trabalho de conclusão de curso, que falava sobre a questão do luto paterno. Ele falou, Daniel, é uma conhecida, né? A professora orientadora é uma conhecida amiga minha, lá de Maceió. E aí ela falou, Daniel, a sessão, né, de defesa está acontecendo agora, você quer participar? Já começou, você vai pegar o finalzinho. Aí eu peguei, fui e entrei, assim, e o trabalho, ele só aconteceu, as meninas que fizeram o trabalho, né, para a conclusão do curso de psicologia, o trabalho só foi pensado, e elas falam isso na apresentação delas, por causa do luto do homem. Elas olharam, descobriram o perfil, né? E descobriram o trabalho, descobriram um grupo e pensaram em fazer esse trabalho, em voltar academicamente o seu olhar para um luto não reconhecido. Então isso mostra a potência da gente criar espaços como esses, né? Então pode ser que nem mesmo o luto do homem ou o luto LGBT, o que não é o caso, porque a gente produz, a gente pesquisa. Mas supondo que a gente nem produzisse, nem pesquisasse, a própria existência já ajuda na visibilidade, porque empurra o debate, empurra a discussão, impõe a discussão, né? Numa sociedade que durante muito tempo invisibilizou ela, né? Então eu vejo assim, o luto do homem eu sou suspeito para falar, mas eu vejo o luto LGBT como um espaço extremamente importante, não só, e claro que isso é o principal, para o acolhimento dessas pessoas, né, que chegam ao grupo, né? A ideia de compaixão, de empatia, ou dos dois juntos, enfim, isso é uma longa discussão. É o fundamental aqui, né? A vida humana, a dignidade da vida humana e do acolhimento da vida humana, seja ela como for. Mas tem questões secundárias que a existência desses espaços fazem, né? E que aqui a gente chama atenção para isso, né? Para imposição. Então é como se a existência desse espaço institucionalizado dissesse assim, ó, tá aqui. Então queiram ou não, vocês vão ter que falar disso, sabe? Então é muito legal e muito importante. Eu queria te dar, assim, eu sempre te falo isso, enfim, por fora aqui do vídeo, mas vou fazer isso de forma pública. Te dar os parabéns e, acima de tudo, te agradecer por você estar se disponibilizando a se colocar também nesse espaço, de criar, ajudar a criar, facilitar a criação desse espaço, porque no fim das contas é um espaço que é público e coletivo, né? As pessoas acabam associando muito ao nosso rosto, né? E ao nosso nome. Mas não é não. A gente só facilita, só coordena, por isso que está aqui, coordenador. Então é um espaço que vai sendo criado ao longo do tempo. Então eu queria, assim, acima de tudo, te agradecer muito pela disponibilidade que você está colocando de criação desse espaço, sabe? É extremamente importante. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, o espaço do grupo, enfim, como é que você está... Aí falar, assim, efetivamente, como é que você está pensando o grupo, como é que ele vai acontecer, como é que as pessoas podem chegar até o grupo, se inscrever, quais são as etapas, enfim, aonde as pessoas vão para fazer isso tudo. Fala um pouquinho sobre isso. Eu te ouvindo falar agora, eu fiquei com uma fala recente da Mônica Alvim, que é uma psicóloga gestalt terapeuta aqui do Rio. Eu assisti uma live dela e eu acho muito interessante quando ela diz que o outro nos desequilibra, mas que isso não é ruim, porque isso nos coloca a criar para retomar o equilíbrio e seguir nos transformando e transformando o mundo. Né? Então, a gente transforma o mundo e o mundo nos transforma nessa relação de alteridade. Então, com base nessa fala dela, eu ouso dizer que a gente está aqui com os grupos que a gente está se propondo a criar para desequilibrar, né? Para sacudir, né? Para tirar do marasmo, para mudar mesmo, para transformar. Né? Porque o desequilíbrio vai nos convocar a essa transformação, né? A criar para retomar um novo equilíbrio e seguir nessa transformação.
né? Faz sentido para você? Faz e faz bastante. Inclusive, eu estava pensando numa questão que é só fazer um parênteses antes de você falar efetivamente Uhum, do grupo. É uma questão que é muito interessante, assim. A gente tem agora o luto do homem, agora tem o luto LGBT. E aí, uhum, uma vez a gente conversando, trocando ideia, a gente estava falando sobre isso, né? E um homem gay que chega, né? Quer uhum, dizer, para onde ele vai? Ele vai para o luto LGBT ou vai para o luto do homem? Ele vai para onde ele achar que o luto dele é mais importante de ser visto, né? uhum, Então, se a condição masculina dele falar mais alto, ele vai, de repente, para o luto do homem, como uhum. tem homens gays que chegam lá, né? Mas você também já recebeu, acho que, inscrições, né, de homens gays também, né? Que É, se propõem a chegar no e- luto LGBT. Então, isso é uma é, coisa bem interessante, assim, né? Quer dizer, a pessoa ela tem que vir do jeito que ela é. Esse é um dos lemas que a gente trabalha muito lá nos grupos da IKR. Venha é, do jeito que você é. E aí a pessoa. É a ideia da Elizabeth ela fala do paciente, né? Mas do indivíduo. A gente pode aqui falar do indivíduo, da pessoa como mestre do seu próprio cuidado, né? uhum. A pessoa como mestre do seu cuidado. Então é a pessoa que vai dizer como deve ser cuidada, não é a gente, né? Então, só para fazer esse parênteses, porque quando você está ouvindo te falar, me remeteu exatamente a essa. Que é muito importante da gente dizer isso, né? Ah, mas ele é homem. Tá, mas a condição dele, de repente, de uma pessoa LGBT, está falando para ele mais alto. Né? O luto dele está associado mais à questão LGBT para Isso, ele. isso. Né? Então, É muito importante você falar isso, porque mas esse rapidinho, grupo. Vivi, desculpa, só Ah, para sim, só fica para à vontade. concluir. Né? Assim, Fica só à porque me vontade. veio uma coisa importante falar. Isso não Uhum, diminui a condição dele de homem, nem a condição dele uhum, de pessoa uhum, LGBT, né? É muito importante, a gente vive batendo nessa tecla lá no projeto. Homens gays são homens, né? Então, por isso que é completamente é, é possível um homem gay chegar no grupo do luto do homem ao invés de chegar no luto LGBT, porque ele é uhum, homem, né? Então é importante a gente falar isso numa sociedade que enxerga o homem gay como menos homem, né? Como uma masculinidade subalternizada. uhum, Então, uhum. só para fazer esse apontamento. Mas fala aí, vai, fala e já emenda logo lá para a parada de como o grupo funciona, o que é necessário para Tá. quem chega, enfim. Então, eu queria pegar carona naquela sua fala para pegar o seu timing, para poder te acompanhar ali, porque esse grupo ele tem um recorte muito, muito específico em relação ao luto LGBT, que considera o que o grupo está pensando, né, em termos de acolhimento, de proposta. Está pensando esse luto, considerando vivências de luto por perdas na condição de estar relacionado ao fato de ser LGBT. Né? Então, digamos, isso é muito específico, assim, é muito interessante, porque é o desafio da comunicação. Né? A gente já conversou sobre isso, e aí você comentou comigo, né? Ah, mas o fato de ser LGBT já vai ser um atravessamento desse luto. Sim, inegavelmente, toda e qualquer experiência da pessoa LGBT vai ter um atravessamento desse luto. Mas a ideia do grupo é acolher enlutados que, de alguma forma, entendem que o luto deles não é aceito, não é legitimado, não é autorizado em decorrência dessa perda relacionada à orientação sexual. Então, porque isso é muito importante, aí eu vou para o fechamento. Então, assim, digamos que você tem uma pessoa bissexual que perdeu o avô, com o qual ela não tinha muito contato, né? Não tinha muito contato por falta de convívio familiar. É uma perda de uma pessoa LGBT? Certamente. Agora, digamos que essa mesma pessoa, enfim, uma pessoa com o mesmo cenário, mas esse avô era a única pessoa que aceitava sua orientação sexual. É essa conexão íntima, nessa relação do luto, que está sendo considerada para o projeto do grupo inicialmente. Então, só, assim, muito importante deixar isso claro, né? O quanto esse luto está influenciado pelo fato de ser LGBT. Né? E aí, assim, falando do grupo propriamente, a gente tem um site que é o lutoLGBT.com, eu já ia falar arroba, gente, .com, O site está na tela, e... Vivi, tô mostrando enquanto você Ah, fala, vai legal, falando. tá. A gente tem um formulário de inscrição no site, enfim, o site está explicadinho de uma forma resumida sobre o que ele se propõe, né?
quem pode participar, tem um formulário de inscrição para quem entender que o grupo é para aquela pessoa, né? A gente está recebendo todas as inscrições, eu respondo todos os e-mails, absolutamente todos os e-mails. Muita gente me pergunta curso, né? Se é um curso. Não, não é um curso, é um grupo, um espaço de acolhimento, né? De escutas, de experiências. A gente ainda não tem curso por hora. A gente vai ter. Estamos pensando, vamos ter. Então, assim, tanto pelo site, quanto por e-mail, lutalgbt@gmail.com, quanto pelo Instagram, que também eu levo o mesmo nome, todos levam o mesmo nome, né? Eu recebo e-mails, recebo dúvidas por mensagens, tanto pelo Instagram, quanto pelo Gmail, quanto pelo site ainda não recebi, mas pelo site já recebi formulário, inscrições de formulário. Então, assim, a gente está se lançando agora, vai ser um modelo online, inicialmente, na modalidade online a gente vai ter esses encontros, né? Inicialmente, na verdade, ele foi pensado para ser presencial, mas em função de tudo que está acontecendo no mundo, a gente abriu para uma modalidade online, o que é muito bom, porque acho que só tem uma pessoa do Rio de Janeiro. Eu acho incrível a gente poder expandir a ponto de conseguir trazer pessoas de outras cidades, outros lugares do Brasil, né? Isso é muito democrático, isso é muito bacana. É gratuito e vai começar no final de junho, né? Para quem estiver vendo esse vídeo depois de junho, a gente vai ter outros encontros para além dos encontros iniciados em junho. Então, a intenção é que o grupo ele seja realizado com um número de encontros específicos para cada grupo de pessoas. Mas a intenção é que ele permaneça acontecendo e sirva ao propósito que ele se coloca a servir. É isso, falei muito, né? Falei muito, né? Mas é para isso mesmo. Vivian, te agradeço muito pela disponibilidade. Parabéns pelo projeto, acho fundamental, acho que ficou claro aqui nesse bate-papo o quanto ele é essencial, né? Então, assim, de novo, parabéns pelo projeto e muito obrigado por você estar se colocando nesse lugar de ajudar a construir ele. É, desejo muito sucesso assim para o projeto. Não precisava nem desejar, porque é inevitável, eu acho, do jeito que ele está se construindo, o sucesso é inevitável. É, e mais uma vez, obrigado por ter topado participar. Eu acho que a gente pode, de repente, pensar em mais outros. Esse tema traz tanta coisa para a gente falar que eu acho que a gente pode pensar, de repente, mais para frente em outras conversas. Falar pro pessoal, se inscrevam lá no Instagram do Luta LGBT, entrem lá no site para buscar informação, enfim. E para a galera aí que gosta de, né, que está dentro da academia, e, enfim, pesquisem sobre isso, né? A gente está aqui à disposição também para o que vocês precisarem. A gente Uhum. também está se colocando num lugar de pesquisa, de debate, enfim, mas não é para ser só a gente, né? É para ser todo mundo. Pesquisem, encarem esse tema que quase não tem nada no Brasil, né? Tem aí uma grande seara de coisas para serem pesquisadas. É, e eu acho que é um pouco disso. Para o final, você já indicou esse filme colombiano, mas eu queria te pedir, tô te pegando um pouco de surpresa, né? Mas te pedir, deixar de repente você deixar uma mensagem final, as considerações finais se você tiver, ou de repente alguma recomendação de um filme que você tenha para passar para a galera, um livro, uma música, uma poesia, sei lá, alguma coisa que você queira indicar para a galera sobre esse tema ou que, enfim, atravesse aí um pouco essa discussão. Você deu o recado que eu achei, assim, um recado que eu teria dado esse recado. Então, você já deu, eu vou reforçar, né? Que é a gente olhar para esse tema, estudá-lo, entendê-lo, né, abrir espaços, reverberar, né? O grupo de apoio é um desses espaços de reverberação, né? Pesquisas são importantes também, a gente se colocar à disposição para escutar, né, de maneira compassiva, é um luto que não está incorporado na sociedade, né? Não está. Muitas vezes, dependendo do contexto, nem mesmo na própria comunidade, né? Fazendo com que essa dor e, e as vivências sejam terrivelmente silenciadas, né? Então, assim, a gente tem aí um duplo tabu, né? Que é o da morte e da invisibilidade, né? É, são lutos silenciados pela sociedade, a gente não discute isso abertamente, isso reflete.
isso reflete na academia, né? A gente está vendo aí, a gente já comentou, né, a falta de estudos sobre isso. Então, a minha fala é um convite a essas trocas, que a gente possa continuar reverberando esse assunto e trazendo, fazendo uma escuta verdadeira, né, ativa, e que a gente consiga fazer com que esse tema comece a ser tratado, porque são muitas invisibilidades que a gente encontra na própria comunidade, né? Então, essa é mais uma delas, né? Então, eu falei do filme, né? Mas eu vou deixar o meu recado por hora voltado para os estudos e eu vou me comprometer a divulgar mais filmes sobre isso. Na verdade, eu recentemente assisti o filme do Elton John, que é o Rocketman, né? E tem uma parte muito que mostra muito essa questão, né, do vínculo familiar, né, do não vínculo, da ruptura ou do descaso, né, quando ele se assume para a mãe, né? Então, eu indico o filme dele, pronto, para não ficar sem indicar alguma coisa do audiovisual, eu indico o Rocketman, que é um filme que conta a história da vida do Elton John. Não sei se de forma fidedigna, mas é um filme que vale muito a pena ver. Não, mas eu acho E que é isso. tangencia muitas dessas questões que a gente trouxe hoje. Sim, Obrigado, Vivi. sim. Imagina, Obrigado. obrigada a você pelo Obrigado mais espaço. uma vez. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Tá aí na tela de vocês. Sigam lá o projeto Luto do Homem. @ Luto do Homem. Nas redes sociais, é tudo @ Luto do Homem, mas a gente está mais presente no Instagram. Sigam também aqui o canal, né, do YouTube. Agora a gente está virando YouTube, tem que falar essas coisas. Sigam o canal, ativem o sininho para receber as notificações de vídeo novo. A gente agora tem planejamento para postar vídeos. Vamos tentar fazer de forma regular, até onde a gente consegue. A gente precisa de braço para fazer isso. Mas sigam o canal do Luto do Homem no YouTube, divulguem esse vídeo, enfim, falem dele para as pessoas, façam esse vídeo circular e os outros que estão aqui no canal. E acessem também lá o site do lutodohomem.com se você quiser mais informação, assim como também o do Luto LGBT, @lutoLGBT e lutolgbt.com, tá bom? Vivi, mais uma vez obrigado. Para todo mundo que ficou com a gente aqui, tchau, tchau. A gente vai encerrar aqui agora. Beijo para todos e todas. Beijo grande, Dan, beijo grande. Valeu.